Já reparou que mídias leves têm comunidades problemáticas e tóxicas, mas mídias pesadas têm as comunidades mais de boa? Essa é uma aspa que você provavelmente já deve ter ouvido de alguma forma ou ter percebido por conta própria. Mas isso realmente é verdade? E se for, por que isso acontece? De acordo com minhas experiências e algumas pesquisas, eu acredito ter chegado a uma conclusão que explica o que torna uma comunidade sobre uma obra ruim ou boa. Então se prepare porque o negócio vai ser bem interessante. Antes de começarmos, gostaria de falar algumas coisas. É claro que podem haver pessoas problemáticas em comunidades boas e vice-versa, mas eu vou estar falando baseado na média do que pode ser notado. E eu também gostaria que você já deixasse um like no vídeo, sinta-se à vontade para me complementar, e caso tenha gostado, eu recomendo que você veja meus outros vídeos, porque eu acredito que você vai gostar deles também. Enfim, vamos lá. Comunidades podem se tornar ruins por causa de 4 principais fatores: a competitividade, aos 2 vales da maturidade, ao próprio conteúdo da obra e à própria comunidade. Competitividade. Competitividade é um fator quase autoexplicativo, mas ainda há boas observações a serem feitas. Tal fator pode ser notado em jogos competitivos, Claro, pô. headcanons de comunidades e comparação entre obras. Comunidades de jogos competitivos são praticamente sempre uma droga porque a competitividade consegue tirar o pior das pessoas. Resumidamente, os melhores jogadores tendem a ser uns tremendos de uns arrombados com os jogadores menos experientes justamente por não serem tão bons. Mas também há casos de toxicidade oriundos de pessoas que sofrem com tal, como se fosse uma forma de vingança. E aí fica esse ciclo vicioso de xingamentos, ameaças de morte e tudo que tem de ruim. Claro que entram outros casos, mas eles são mais específicos de cada jogo. Isso pode ser observado em CSGO, LoL, qualquer jogo de Battlegrounds do Roblox, Rocket League, LoL, Valorant, LoL, dá pra empurrar o Marvel Rivals aí, CSGO e o LoL. Focando principalmente em CSGO e LoL, como se eu já não tivesse enfatizado bastante, é insana a quantidade de gente ruim que cola nessa droga desses jogos. No CS o pessoal vai atrás da sua família descarregar um cartucho de Smith & Wesson .90 nele só porque você fez alguma jogada ruim, ou porque você é mulher, ou preto, ou alguma minoria, maioria, ou o que quer que seja. E LoL consegue ser pior do que K9, porque até quem joga manda os outros manterem o máximo de distância possível dessa desgraça desse jogo. Por bem que podia pegar essa droga desse CS, desse LoL, enfiar um no rabo do outro, chutar lá no Fênix, né não, mano? Quanto aos headcanons, eles só qualquer conceito considerado canônico, ou seja, real, por uma ou mais pessoas a respeito de alguma obra. Como aconteceu com Knuckles, Piccolo e as Tartarugas Ninja, que receberam o headcanon de serem pessoas negras. Essa ideia, apesar de não ter qualquer natureza problemática, pode causar tumulto quando pessoas tóxicas ou muito sensíveis começam a levar a discussão a sério demais e fazer com que algo simples vire um problema. Mas pelo que eu já vi, tais discussões quase nunca viram algo relevante, a não ser quando é sobre gênero de personagens. Tanto que recentemente rolou uma discussão a respeito dos headcanons por causa do vídeo de Felonis que fala sobre isso. Mas ele acabou por soltar algumas abobrinhas e acabou pegando bem mal, meu Deus. Isso, eu decidi ir atrás dos headcanons mais bizarros que já existiram e decidi listar aqui. Apesar de tudo, ele não quis passar nenhuma mensagem anti-queer ou capacitista. Ele só falou de headcanons que, pra ele, são problemáticos porque são ilógicos e baseados em estereótipos. O problema é que pega mal porque, acima de tudo, headcanons são um meio principal que minorias usam para modificar personagens que elas gostam para se sentir mais representadas. E fica feio chamar tais headcanons de problemáticos, tá ligado? Ainda mais no meio do orgulho LGBT, mano. Mas, felizmente, a discussão foi apenas um mal entendido. Ah, esqueci de adicionar aqui, mas headcanons também servem para tapar os furos de roteiro de Murder do Dome. E por último, temos as comunidades que comparam suas obras com as outras ou que se comparam com outras comunidades. Ou seja, é uma guerra para ver qual obra ou fanbase é melhor. E o que é chato pra caralho. Pronto, é chato pra caralho, basicamente isso. É só tu ver os fãs de Rick and Morty ou os fãs de Undertale, antigamente, que se achavam os pica da porra toda e que achavam que a obra deles era a melhor coisa feita pelo Homo sapiens. Dito isso, Digital Circus é melhor do que Murder. Vales da maturidade. Os 2 vales da maturidade são um fenômeno muito foda, legal, revolucionário e interessante, porque foram descobertos por mim e porque transparecem um padrão de maturidade de uma comunidade. Estabelecendo uma relação entre a classificação indicativa de uma obra e a maturidade / suportabilidade do público a partir de um gráfico, podemos observar esse desenho. Como pode ser visto, existem esses 2 vales.
O primeiro sendo da faixa etária de 12 a 16 anos e o segundo sendo de 18 até mais 18 anos. Uma nota importante é que depois de 18, mais 18 e mais 18 foram minha forma de definir um conteúdo muito pesado. Os motivos para tais eventos são relativamente distintos. E o primeiro vale acontece porque crianças, que não deveriam ter acesso a esse tipo de conteúdo mais pesado, acabam ficando curiosas de qualquer forma e têm contato com tais. Blitz's favorite animal is one that you can ride. Well, that doesn't. It's not a horse. Mas normalmente isso acontece com obras cujo conteúdo de risco é violência, mais especificamente sangue apenas, e ou problemas psicológicos não muito sérios ou bem retratados. Mas quando a obra apenas lida com questões mais complexas como religião, valores morais, política, etc., ou a violência é muito extrema, o público mais infantil evita. Não, peraí, mas por que criança seria alguma coisa ruim? É porque a criança faz merda, cara. Indo de vergonha alheia a criar muita confusão e coisas até mesmo doentias. Forsaken, FNAF e Rasbinho Hotel estão aí pra isso. FNAF e Forsaken principalmente. FNAF, apesar de ser um jogo um bocado dark, chama a atenção de qualquer criança ao redor do mundo. E meu Deus do céu, a quantidade de coisa horrenda que essa comunidade já fez não é brincadeira. Eu me lembro de um artista que desenhou um monte de imagens da Elizabeth, uma menina de 5 anos de idade, e William Afton, seu pai. Eu não vou terminar essa frase. Velho, mesmo só tendo visto essa imagem censurada, eu berrei que nem um maluco vendo essa porra, porque tipo... Caralho. E o Forsaken tá simplesmente repleto de gente esquisita e desenho medonho. Mas só que eles vão ficar pro tópico que eu vou falar daqui a pouco. É simplesmente insana a quantidade de merda que acontece nessa comunidade. O segundo vale é um ramo mais complicado, porque agora a gente tá tratando de uma cabruncada que realmente é esquisita. Esse segundo vale acontece pois os tópicos tratados nas obras são extremamente problemáticos e às vezes até mesmo repugnantes e ofensivos. É bem raro de se achar uma obra que seja desse nível, mas quando você acha, meu Deus do céu. As comunidades em torno dessas obras são problemáticas porque as pessoas que curtem essas paradas têm uma tendência maior a serem menos sensíveis, mais sem noção do que estou vendo, ou terem uma mente mais perturbada. Certeza que eu ofendi alguém, mas é foda, né? Eu tenho um exemplo que pouquíssimos vão pegar, mas a comunidade da Gypsy Prisoner é bem assim. A Gypsy Prisoner é uma criadora de jogos de RPG Maker que fez obras como o Adanohara e o Grande Mar Azul, que eu já fiz vídeo sobre, The Grey Garden e Mogekal Castle. Esses jogos são, pelo que eu vi, tão bizarros quanto os desenhos da Elizabeth com William Afton. São jogos que falam bastante de tortura, abuso sexual e todo tipo de coisa ruim. E a comunidade consegue ser bem estranha também, com pessoas romantizando cenas problemáticas do jogo ou simplesmente não tendo a consciência de o quão dark os jogos são, ou até mesmo deixando as cenas ruins ainda piores. Passando aqui para dar uma nota bem rápida, eu pesquisei um pouquinho melhor e eu acabei descobrindo que na verdade tem muita criança na comunidade da Gypsy Prisoner. Cara, o que tá acontecendo com o mundo? Conteúdo da obra. Esse de longe é o fator mais auto-explicativo. Às vezes a obra foi feita para atrair gente esquisita e barraqueira, propositalmente ou não. É só olhar para o Roblox, uma plataforma focada num público mais infantil, que por consequência atrai uma caralhada de predadores que às vezes até mesmo trabalham para o Roblox. Ou Terrible Mouse, que é sobre um abatedouro de crianças orquestrado por animais, contendo bastante cenas de tortura e sexualização. Perdão. Mas também existem outros dois ramos desse fator. A interação entre o criador com a comunidade e o conteúdo feito pela comunidade. A interação entre os dois é um fator a se considerar. O cuidado que o criador tem com sua obra, até mesmo a pessoa do criador, podem interferir no comportamento da comunidade. É só você olhar o drama que é feito toda vez que um personagem novo de Genshin Impact é adicionado, o lançamento de Silk Song, que acabou com os servidores de todas as plataformas de jogos ao redor do mundo, ou Yandere Simulator com Yandere Dev. E o conteúdo feito pela comunidade pode fazê-la ser bem vista, como é o caso da comunidade de Hollow Knight, Touhou com suas animações, como também pode fazê-la ser mal vista, como Forsaken, mais uma vez, Undertale, mais uma vez, e FNAF, mais uma vez, com suas fanarts que podem causar crises de vômito e ataques psicóticos ou de pânico. E agora, nós chegamos no boss final, a própria comunidade. Esse fator não só é o mais imprevisível, como também é mais problemático do que todos os outros. O motivo disso se deve ao fato de que a obra pode acabar por cair nas mãos erradas e é bem difícil de se salvá-la depois.
A verdade é que a internet tá cheia de esquisito que não aceita crítica e nem tem senso de ridículo. E boa sorte para o criador da obra se desenvolverem alguma obsessão ou ódio por ela, porque eles farão coisas terríveis. Antes de cairmos de cara nas coisas pesadas, vamos falar de algo mais leve. Pessoas que não aceitam críticas. Agora sim eu posso falar mal de Murder Drones, graças a Deus. Eu nunca vi uma comunidade tão incapaz de aceitar críticas em toda a minha vida. Qualquer crítica a Murder Drones ou sua comunidade é vista como um tipo de ragebait, inválida e ou mal baseada. Teve até um post no Reddit onde todo mundo tava descendo a lenha no vídeo de um cara que falava sobre os defeitos de Murder Drones. Todo mundo, show filme ruim, precisa de um roteiro melhor. Cena de luta legal, bom o bastante porque pão tem gosto melhor que chave. É complicado, eu entendo o roteiro? Não. Eu gosto dos personagens? Sim. As cenas de luta são bem feitas? Sim. Só um ragebaiter comum que não tem vida. Típico dessas pessoas. Será que eles têm alguma coisa melhor pra fazer na vida deles sem ser esse tipo de Ô, tá doida, porra? Só porque o cara falou uma coisa aqui e você não concorda, ele é um ragebaiter fudido, né? Ah, caralho, a casa da mãe Joana agora, merda. E a pior parte, todos os pontos desse cara eram válidos. Ah, porra, que é isso, cara? Não, joga tudo pro alto nessa porra. Foi mal aí. Por sinal, gostaria até de agradecer por vocês não terem arrancado o couro do meu rabo naquele vídeo de Murder Drones meu. Isso acontece porque existem pessoas que enxergam as críticas sobre o que ela gosta como uma ofensa para a pessoa. Essa conduta é uma bosta porque ela nega qualquer feedback que a obra poderia receber, o que pode comprometer ela ao ponto de fazer ela falir. Como aconteceu com Multiversus, um jogo cheio de defeitos que fracassou porque a comunidade era repleta de patetas que tinham esse comportamento. Tem um vídeo que fala exatamente sobre isso, até recomendo vocês verem, vou estar deixando no card aqui do lado. Mas agora a gente vai ver sobre negócio pesado de verdade. Forsaken é o melhor exemplo que eu tenho, porque eu acompanho bastante essa comunidade. Um jogo estilo Dead by Daylight, que ficou muito popular, mas por algum motivo é hiperlotado de polêmicas e confusões sérias. Para começar, temos o culto do spawnismo. Já começamos bem, né? Eu não entrarei em muitos detalhes a respeito do culto, mas o que você precisa ter em mente é que ele é baseado na lore do jogo, que tem um personagem que matou o próprio amigo por causa das ordens sagradas do deus Spawn, crendo que isso iria garantir uma segunda vida para ele. Mas as pessoas trouxeram o culto para a vida real, na forma de roleplay, o que não seria nada de ruim se também não houvessem pessoas que levaram o culto a sério demais, induzindo pessoas, ou melhor, crianças a adorarem entre aspas líderes e praticarem automutilação. Felizmente a coisa toda parece ter acabado e quem quer que tenha feito algo criminoso foi punido e quem sofreu foi acolhido. Mas ainda não acabamos de falar sobre os problemas. Outro caso envolve a criadora e ex-dona do jogo, a Soul Driven Love. Foi descoberto que ela é uma pedófila, manipuladora, assediadora, se envolveu com putaria pesada quando era bem mais nova e é envolvida com neonazismo. Parece até que eu tô xingando alguém no LoL, mas é verdade. Novamente, não entrarei em muitos detalhes para não prolongar demais o vídeo, além de ser um bagulho bem amargo de se falar sobre. E por último, temos outras tretas envolvendo os crimes cometidos por membros do desenvolvimento e youtubers do jogo e quase que semanais reclamações do público a respeito de coisas com ou sem sentido. Ainda sobre esse fator, também é importante considerar a popularidade da obra. Às vezes a obra tem todos os elementos que podem gerar uma comunidade ruim, mas só que tal evento não acontece porque nem comunidade a obra tem, tá ligado? Assim como o contrário pode acontecer, que é o caso de uma obra não ter nenhum elemento que possa criar uma comunidade ruim, mas mesmo assim ela tem por ser algo muito popular e por consequência pode se tornar mais conhecida por gente esquisita ou gente que odeia tudo que é popular e acaba por criar uma desordem na porra toda. Por sinal, esse é um dos motivos do porquê de alguns fãs não quererem que suas obras fiquem populares. Não é porque... saiu do underground. É porque eles sabem que isso aumenta o risco de degenerados aparecerem. E com isso, fechemos os fatores. Eu acredito que essa pesquisa seja capaz de trazer respostas e soluções muito importantes para artistas, pois se essas hipóteses estiverem corretas, talvez seja possível de eles acharem uma forma de evitar com que suas comunidades causem problemas e tais confusões venham a ferir a imagem do autor, a de pessoas dentro da comunidade que não fizeram nada de errado, a de pessoas de fora e etc., por meio da identificação do próprio público e como afastar pessoas indesejadas.
Por ser um tópico relevante, eu adoraria que você me apoiasse e, se possível, deixar o que você acha a respeito do tema nos comentários. Então eu acredito que seja basicamente isso. Espero que você tenha gostado do vídeo e nos veremos em breve. Eu odeio Murder Drones. Forsaken, FNAF e LOL também. Vai todo mundo pro caralho.